Olá, professores e colegas da disciplina Dinâmica da Comunicação Celular. Eu me chamo Lucas e eu sou discente do programa de farmacologia. E eu vim aqui para falar um pouco, brevemente, sobre um dos métodos analíticos utilizados, associados com a comunicação celular. E esse método que eu vou abordar é o citometria de fluxo. Então, alguns conceitos relacionados à técnica. Então, a citometria de fluxo é uma técnica que é utilizada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas suspensas em meio líquido em fluxo. Então, o próprio nome, citometria de fluxo, cito de célula, metria de medição e fluxo, as partículas em movimento. E ela é capaz, ela permite a análise de vários parâmetros simultaneamente. Então, ela é conhecida como multiparamétrica. Através de um aparelho de detecção óptico-eletrônico, então são possíveis as análises de características físicas e ou químicas de uma simples célula. Então, mais uma vez, é uma ferramenta poderosa que permite a medição rápida, quantitativa e precisa das características celulares e fornece uma visão da heterogeneidade das populações celulares. Então, como funciona a citometria de fluxo? A questão da composição e do mecanismo. Então, aqui uma introdução ao instrumento que a gente chama de citômetro de fluxo. Tá? Então, os citômetros de fluxo são compostos por um sistema fluídico, tá? Para manuseio de células e um sistema óptico que inclui um detector de sinal e um processador para a aquisição dos dados. O sistema fluídico, como mostra na figura, é projetado para gerar um fluxo uniforme de células individuais, para garantir a análise adequada quando as células são iluminadas pela fonte de luz usada na detecção. A amostra de célula é retirada de um recipiente, geralmente um tubo ou uma placa de múltiplos poços, e injetada na câmara de fluxo, no centro de um fluxo laminar de líquido que é conhecido como fluido de invólucro. O fluido da bainha, mostrado aqui nessa parte da figura, ajuda a estreitar o fluxo de células por meio de um processo que a gente chama de focalização hidrodinâmica. Então, organizando as células em uma linha quase única. Isso permite aqui que as células sejam igualmente iluminadas e detectadas à medida que passam pelo sistema óptico no citômetro. Se o sistema de fluido ele não estiver calibrado, ou se muitas células aqui estiverem presentes na amostra analisada, as células elas podem ficar confusas e sobreporão ao fluir pelo sistema óptico. E aí você vai ter um impedimento da análise adequada dessa célula. Já o sistema óptico do citômetro de fluxo inclui, como eu disse, a fonte de iluminação, filtros, lentes, e a óptica por si da coleta. Então, a fonte de iluminação frequentemente compreende de um ou mais feixes de laser, com cada laser emitindo um comprimento de onda de luz diferente. Não vou entrar em muito contexto físico, comprimento de onda, por exemplo, cada comprimento de onda pode
apresentar uma cor, tá? Da questão fluorescente. Então, os lasers iluminam a célula ou outro objeto que flui através desse citômetro, e tanto a luz do laser espalhada quanto as emissões fluorescentes, elas são coletadas. Então, aqui a gente tem alguns parâmetros importantes para a análise dos dados. Então, quando a gente analisa esses parâmetros, então, dois tipos de eventos de espalhamento ali de luz, elas são quantificadas pelo citômetro. A gente fala que é a dispersão frontal, resulta da difração de luz paralela ao feixe de laser, e geralmente é um fator do tamanho do objeto. Tá? Então, essa propriedade de tamanho do objeto que passa na frente do laser. A dispersão lateral é o resultado da refração da luz em um ângulo de 90 graus do feixe de laser e alterada por diferenças na complexidade e a densidade óptica do objeto. Então, esses dois parâmetros, mais para frente eu vou mostrar como é plotado no gráfico. Outra coisa importante, outro parâmetro importante aqui é as emissões fluorescentes do objeto, que frequentemente se originam de corantes fluorescentes, ou que a gente chama de fluorocromos, tá? Que estão sendo usados no ensaio. Mas também pode ser causado pela autofluorescência dentro de uma célula ou do próprio objeto, no caso de grânulos fluorescentes. Então, a intensidade ou a quantidade de luz espalhadas e emissões fluorescentes são quantificadas por fotodiodos ou tubos fotomultiplicadores, que convertem os fótons de luz em valores numéricos que podem ser exibidos e analisados. Então, existem vários detectores separados dentro do citômetro, e permitindo ali a quantificação separada da dispersão de luz e diferentes comprimentos de onda da luz fluorescente emitida. Muito bem, então como os resultados e as análises da citometria de fluxo? Então, os dados de citometria de fluxo são comumente visualizados, basicamente de duas maneiras. Então, temos o gráfico de dispersão, onde temos no eixo X a relação do tamanho, referente ao procedimento do citômetro, e no eixo Y temos a questão da complexidade. Então, o gráfico de dispersão, também conhecido aqui como gráfico de pontos, que a gente tem algumas variações desse gráfico, permite então que dois parâmetros sejam exibidos simultaneamente. Com cada um, ele é escalado ao longo do eixo, como eu acabei de mostrar. Tá? Esta é uma visualização, ela é poderosa, porque permite a correlação de duas leituras, e é comumente usado para exibir dispersão de luz ou propriedade de fluorescência da população de célula. Então, aqui, como mostrado e como dito, devido ao tamanho e à complexidade, a gente consegue diferenciar, por exemplo, aqui, células do sistema imunológico, de acordo com o tamanho no eixo X e a complexidade no eixo Y. Aqui temos variações do gráfico de dispersão, tá? Então, você tem maneiras de construção. E também você tem a fórmula do histograma, que já é usado para exibir apenas um parâmetro por vez. E essa leitura ela é escalonada ao longo do eixo X do gráfico. Então, o eixo Y vai exibir os eventos, a frequência de ocorrência, ou quantas células foram detectadas em cada
ponto ao longo do eixo X. Então aqui temos, né, no eixo Y os eventos, e aqui podemos analisar a frequência que cada ponto ou cada evento específico na célula está aparecendo. Então, em contexto geral, é necessário aqui compreender como interpretar o histograma, o gráfico de dispersão, para realizar a análise dos dados da citometria de fluxo. Então, aqui, basicamente, são esses 4 meios de representação. Uma coisa importante, quando usar a citometria de fluxo? Certo? Então, a citometria de fluxo é uma aplicação altamente versátil, que pode fornecer leitura simples e de alvo único, ou fenotipagem de subpopulação complexa e análise de sinalização celular. E como a citometria de fluxo depende de células em suspensão, para permitir que elas fluam além, né, da fonte de iluminação, ela é prontamente compatível com amostras biológicas, onde as células existem naturalmente como uma suspensão de uma única célula, por exemplo, glóbulos brancos. Tá? No entanto, as células aderentes e até mesmo as amostras do tecido podem ser dissociados e analisados por citometria de fluxo. Então, nem todas as questões de pesquisas biológicas podem ser abordadas com a citometria de fluxo. A distribuição espacial das células no tecido não pode ser avaliada usando citometria de fluxo, uma vez que a amostra ali precisa ser dissociada em uma suspensão de uma única célula antes da análise. Então, aqui, para essa análise que eu acabei de citar, a imunohistoquímica ou a imunofluorescência, elas são preferidas, certo? Então, esse é o contexto, né, para não me alongar muito do escopo, né, de uma citometria de fluxo. Tem várias aplicações que às vezes pode discutir ao longo da aula. Tá? Eu posso até aplicar uma relação com sinalização celular, mas para não me estender, esse foi, né, os estudos relacionados com a citometria de fluxo. Obrigado.